Meu nome é Jósco Miguel Silva, né? Eu tenho formação em psicologia clínica e me dediquei muito à parapsicologia. Me dediquei a pesquisar esses chamados poderes da mente, com aquela curiosidade de saber se seria possível a aplicação de uma metodologia científica para termos algumas conclusões. Porque o meu argumento básico é que a verdade a respeito desses problemas deveria caber à universidade, porque a universidade é que tem o conhecimento científico. Não seria uma igreja, não seria um grupo, nem tampouco uma associação particular, né? Então eu montei um sistema, chamei de curso-pesquisa, e comecei a avaliar sistematicamente os fenômenos de telepatia, clarividência, visão remota, transmissão da energia humana, o reequilíbrio emocional através de processos chamados paranormais, né? A chamada cura pela imposição de mãos, né? E assim vai, quer dizer, há uma série de fenômenos e todos eles foram objeto do meu trabalho, certo? E tive a felicidade de ter o programa aprovado, inclusive pelo CEP, com o nome de Parapsicologia Geral Experimental. E foi uma disciplina optativa, né? E eu consegui dar curso para 12 turmas. Basicamente, nós temos o mais frequente, o mais citado, é a telepatia. O outro é a influência à distância. É possível a pessoa, através do pensamento, afetar alguém à distância? E eu verifiquei que sim. Agora, como? Em que circunstâncias? E então consegui detalhar os parâmetros, os determinantes para que isso aconteça. Cada 10 pessoas, em cada 10, quer dizer, em 100%, nós temos 40% de possibilidade. Quer dizer, em cada 10, 4 conseguem e 6 não conseguem nada, a não ser que façam um determinado trabalho consigo mesmo, de potencialização. O outro é a visão remota. Quer dizer, é possível fechar os olhos aqui e descobrir, ver uma pessoa, o que ela está fazendo, o que é que ela está pensando, sentindo neste momento. Então, é uma espécie de projeção de consciência e vai até a pessoa e captura essa pessoa. Fiz a verificação e também com resultados excelentes, né? E claro, da mesma maneira, só consegue quem de alguma maneira se dedica a si mesmo a desenvolver, vamos dizer assim, uma redução da frequência mental, e precisa ter também um ardente desejo de realizar, uma vontade que seja, vamos dizer assim, não é uma vontade férrea, mas uma vontade concentrada, com um desejo que mobilize, de algum modo, algum tipo de energia. Que hoje, nós sabemos aí pela física quântica, que o cérebro emite ondas, né, de várias frequências, e que pode, quando emitindo ondas, por exemplo, tipo alfa, concentrada, ele consegue projetar de alguma maneira a sua consciência à distância, tendo a possibilidade de perceber fatos, panoramas. Eu apresento o que eu consegui decifrar, o que eu consegui realizar, certo? Estão aparecendo aí muitas outras hipóteses, como, por exemplo, a consciência, como sendo um fator determinante na realização de uma série enorme de fenômenos, pelo menos nos subatômicos, nas micropartículas, elas são afetadas pelo observador, pelo experimentador, certo? Então, é uma vertente nova, é uma verificação que a física quântica está nos dando. Nós temos aí o professor Laércio, né, um PhD, também nós temos aí o De Biasi, um médico que também se adentrou a esse problema, e eles estão apresentando uma vertente que a consciência é um fator determinante na realização de qualquer fenômeno, e que é possível direcionar para os chamados poderes da mente. Então, por exemplo, no caso de cura que nós examinamos, é possível fazer. Então, eu obtive resultados de modificação das pessoas com cancelamento de dores,
mal-estar, fazer a pessoa se sentir melhor, né, logo após uma aplicação. E eu fiz uma estatística disso, sabe? A ciência adora estatística. Então, nós temos uma boa estatística para os interessados examinar. O princípio fundamental é que a mente é uma ferramenta. Uma ferramenta. E há um equívoco, né, de percepção, supondo que nós somos a nossa mente. Na verdade, a mente é uma ferramenta. Nós somos consciência o tempo todo, nós somos desejos o tempo todo, nós somos vontade, em que então nós atuamos no meio, e nós temos um ingrediente aí que parece também ser um componente chamado fé, que hoje se descobriu na fisiologia do cérebro, uma área que, quando estimulada, a pessoa apresenta uma convicção extraordinária, apresenta uma certeza, né, pessoal, interna, de que aquilo que ele está percebendo, vendo, é uma verdade absoluta. Né? Comparado com pessoas que não têm aquela área estimulada, certo? Os que não têm aquela área estimulada não veem grande coisa naquilo que está sendo dito, apresentado, não se sente convencido, né? E não há nenhum elemento de convicção. Quando se examina pelo PET scan a área do cérebro estimulada, vê-se que aquela não está estimulada. Então hoje, né, há até a divulgação que se teria descoberto o locus, quer dizer, onde, quando o cérebro estimulado, o que área é estimulada do cérebro, representaria a presença da fé. Então veja, eu desenvolvi uma indução que eu chamei de domínio da mente, superconsciente. A indução está aqui no CD, que foi o instrumento básico para colocar o cérebro em alfa ou em teta, na realização dos fenômenos. E o processo básico é esse. O indivíduo precisa ter uma concentração distensionada, precisa ter uma focalização que não desgaste o seu organismo. O corpo em absoluto estado de relaxamento, profundo estado de relaxamento. Ele então tem uma energia disponível que é levada ao cérebro, certo? Que se acumula no cérebro, aí então potencializa o pensamento, a imagem, a fantasia, o que a pessoa em que a pessoa estiver interessada. Existe. A pesquisa nos laboratórios mostraram que o período em que a pessoa precisa registrar de alguma maneira o sonho são 10 minutos a partir do ponto em que acabou o sonho. Por exemplo, terminei de sonhar. Se eu acordar 1 minuto depois, eu lembro todo o sonho. Se eu acordar 5 minutos depois, eu lembro de metade do sonho. E se eu acordar 10 minutos depois, eu mal lembro do sonho. Mas há um componente aí da chamada emoção envolvida no sonho. Se o sonho for muito emocional, você pode, inclusive, lembrar durante o dia, lembrar às vezes no dia seguinte, um estímulo qualquer provocar a recordação do sonho. Mas, sabendo isso, foi possível bloquear o sonhar, não quer dizer, impedir uma pessoa de sonhar, porque descobriu-se que todo sonho tem uma relação com o movimento rápido dos olhos, MRO, que em inglês é o REM, é o período REM. Toda vez que o indivíduo é despertado neste momento, ele lembra do sonho. Então você pode usar a técnica do relógio, porque a cada 90 minutos nós vamos a sono profundo e voltamos a sono leve. Vamos a sono profundo e voltamos a sono leve. E os períodos alfa vão aumentando à medida que a noite vai passando. Pela madrugada, pela manhã, a quantidade de tempo em alfa, onde ocorrem os sonhos, é maior. Então, se nós colocarmos o relógio para despertar naquele momento, vamos ter, com certeza, a lembrança do sonho. A técnica tradicional de a pessoa lembrar o sonho é ter um caderno e um lápis do lado, certo? Então, acorda, não movimentar muito a cabeça para não agitar o cérebro, porque os registros são realmente muito sutis, exceto no caso dos pesadelos, no caso dos sonhos chamados fisiológicos, por uma estimulação estomacal, sexual ou de algum tipo de doença, certo?
Aí não, aí a pessoa, inclusive o pesadelo, a pessoa lembra do pesadelo totalmente, porque acorda em cima do pesadelo. Né? É nítido. Aí é tudo muito claro. Então o que, é que ele tem que fazer? Ele tem e anotar. Se anotar qualquer detalhezinho, vai facilitar a recordação do sonho completo, mas tem que ser na mesma madrugada, na mesma manhã do sonho, na mesma hora do sonho, se possível. Há todo tipo de sonho. Há sonho tipo novela, continuação, tá? Que pode ser na mesma noite, mas pode ser também em noites sucessivas. Você continua aquele sonho. E o mais gostoso de todos, eu tive uma quantidade muito pequena desses sonhos, mas tive. São chamados sonhos lúcidos. É aquele que você acorda dentro do sonho e diz, isso é sonho. E você então tem condições de interferir no sonho. O trabalho do Dr. Lered, né? Os sonhos lúcidos, que está foi best-seller aqui no Brasil, todo mundo andou lendo, estudando e eles ficaram interessados em ter esse tipo de sonho. Que a pessoa acorda dentro do sonho e diz, isso é um sonho, e continua sonhando, mas se ele tiver algum tipo de treinamento e orientação, ele pode interferir no sonho, ele pode conduzir o sonho, ser questionado sobre a metodologia usada, sobre a minha técnica, e eu ficaria muito feliz se alguém pudesse até mostrar falhas, né, e me permitir aperfeiçoar. Mas o tempo de uso me permite garantir sucesso, tanto com a técnica da parapsicologia, com o que eu chamo de domínio da mente, considerando a mente como instrumento, e você como uma consciência capaz de atuar sobre essa sua mente, fazendo com que ela se direcione para os seus objetivos. E também no caso do sonho, que você pode perfeitamente entender os sonhos e ser ajudado por eles. Mas exige dedicação.